Ótimo final de semana para todos. Vamos à leitura do dia 27 de março, quarto domingo da Quaresma. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Tema de hoje: missionário, o filho pródigo, o filho fiel e o pai. Vamos então ao nosso convidado de hoje? Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não tiveram mais o maná. Naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. E tudo vem de Deus que, por Cristo, nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós em nome de Cristo. Nós vos suplicamos, deixando-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. E colocai um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai:
Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos? Quando este filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Reflexão vicentina. Neste quarto domingo da Quaresma, Jesus nos apresenta a famosa parábola do filho pródigo. Em conjunto com as outras leituras do dia, a parábola apresenta para a vida do vicentino 3 mensagens muito importantes que estão ligadas aos seus 3 personagens principais: o filho pródigo, o filho fiel e o pai. Primeiramente, temos que aceitar que todos somos um pouco filhos pródigos. Quantas vezes nos afastamos de Deus? Quantas vezes gastamos nossos recursos, muitos ou poucos, de forma errada, sem nos preocupar com os mais pobres ou com o nosso próprio futuro? Quantas vezes nos arrependemos e voltamos para Deus pedindo que tenha misericórdia de nós? Esses 3 comportamentos são normais em nossa vida porque somos humanos. Ser vicentino nos ajuda a nos livrar do mau uso de nossos bens, porque conhecemos de perto as dificuldades que têm os pobres para ganhar seu pão e para ter acesso aos serviços sociais básicos. Ser vicentino também nos faz exercitar a virtude do zelo pelos recursos dos outros que são confiados a nós. O pai havia aceitado antecipar a entrega da herança ao filho, com a confiança de que ele não só saberia gastá-la, como também saberia multiplicá-la com o seu trabalho. O vicentino sabe que o que distribuímos aos pobres é recurso que os outros, ou nós, deixam de gastar consigo mesmos para fazer a caridade e, portanto, temos que ser muito justos e transparentes no uso desses recursos. Finalmente, ser vicentino também é fazer o que São Paulo nos pede na segunda carta aos Coríntios: reconciliai-vos com Deus. Como conhecemos profundamente as fraquezas e a pobreza de nossos assistidos, também reconhecemos as nossas e, quando caímos, humildemente nos voltamos novamente para Deus. Em segundo lugar, também muitas vezes somos o filho fiel. Quantas vezes fazemos a vontade de Deus assistindo o pobre? Quantas vezes nos oferecemos em uma relação íntima com Deus, sempre tentando fazer a sua vontade no meio em que vivemos? Também quantas vezes em nossas decepções voltamos para Deus a nossa tristeza e lhe perguntamos: por que isso aconteceu comigo? Por que sofremos ou sofrem os nossos amados? Igualmente, é perfeitamente natural que sejamos francos com Deus e coloquemos em suas mãos as nossas decepções. Ser vicentino nos ajuda a nos levantar das quedas e das decepções, porque sabemos que o pobre as sofre o tempo todo, em seu trabalho, em seu meio social, com sua família e com seus amigos. A intimidade que temos com Deus no pobre nos dá o direito de ser francos com Deus, segurar em suas mãos e expressar nossa tristeza com nossos sofrimentos ou o sofrimento dos nossos queridos. Finalmente, nossa essência é buscar ser o pai bondoso dos 2 filhos, o pródigo e o fiel. Quantas vezes amamos nossos próprios filhos ou irmãos a ponto de, em nome de Deus, perdoá-los quando nos decepcionam ou exigem demais de nós? Quantas vezes amamos nossos assistidos, mesmo que eles não saibam utilizar bem ou agradecer os recursos que lhes damos? Ser vicentino é doar sempre, é perdoar sempre, é festejar sempre a reconciliação, é compreender o lado do outro sempre. Deus nos dá a oportunidade de, em nossa missão, ser este Pai de amor que Ele mesmo nos ensina a ser pelo seu exemplo. Aprofundando a reflexão. Qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e nossa missão vicentina? Segundo, agimos como o filho mais velho, fiel, e demonstramos inveja dos demais? Achamos que somos sempre os melhores ou aceitamos que também somos limitados? Terceiro, somos misericordiosos? Acolhemos a todos como o pai da parábola que acolheu tanto o filho pródigo como o filho mais velho?
Bem, pessoal, convido então a Janaína para fazer essa reflexão com a gente. Para todos vocês, um ótimo fim de semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Olá! Neste quarto domingo da Quaresma, Jesus nos apresenta a parábola do filho pródigo. E aí vai uma questão para a gente refletir. Será que nós somos misericordiosos como o pai da parábola? Ou será que nós só colhemos o filho fiel e deixamos o filho pródigo? Pois é, a nossa natureza é buscar sempre imitar o pai bondoso, acolhendo os dois filhos, tanto o filho pródigo quanto o filho fiel. Isso é, amar e perdoar sempre os nossos amigos, os nossos filhos, as pessoas próximas de nós e também os nossos assistidos, mesmo que muitas vezes eles nos decepcionem ou exigem muito de nós, ou reclamem de alguma coisa, ou então não fazem o uso adequado dos bens que nós fornecemos a eles com tanto amor. Acima de tudo, nós devemos buscar a intimidade com Deus e fazer sempre a vontade dele, através da oração, da penitência, da Eucaristia, que nos dará força e discernimento para poder agir e ajudar da melhor forma os nossos assistidos. E só assim, como vicentinos, poderemos nos doar sempre, amar sempre e poder compreender sempre o outro lado, o lado do meu próximo, do nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria!